Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje o foco é Sergipe, especificamente a modernização da infraestrutura rodoviária por lá. A gente tem aqui informações do governo do estado, né? Pelo DERSE, o Departamento de Estradas. Eles estão investindo pesado em tecnologia. E a ideia aqui é entender como essas ferramentas, essas tecnologias novas, estão sendo usadas para deixar as estradas mais seguras e os projetos mais eficientes. Parece bem interessante o que está rolando lá. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Isso, exato. Investir em estrada é sempre crucial, né? Mas o que chama atenção aqui é essa aposta forte em tecnologia como um motor para mudar as coisas mais a fundo. Pelo que a gente viu, o foco está em duas frentes principais que o DERSE está implementando, né? Um equipamento de mapeamento móvel bem avançado e também a adoção de uma metodologia que o pessoal chama de BIM. Acho que esses dois pontos são chave para essa nova fase deles. Legal. Vamos começar então por esse sistema de mapeamento que você falou que é avançado. Parece que é uma peça central aí dessa modernização. O nome do equipamento é Leica Pegasus 2 Ultimate. E o que mais me chamou a atenção no material foi que, além de mapear tudo, ele faz isso sem precisar parar o trânsito. Isso é um diferencial enorme, né? Sem dúvida alguma. O fascinante aqui é justamente isso, sabe? Poder operar no meio do tráfego normal, do dia a dia. Porque, tradicionalmente, para fazer um levantamento topográfico bem detalhado numa rodovia, tinha que interditar, né? Ou parcialmente, ou às vezes até total. Causava um transtorno. Congestionamento, risco extra para os motoristas e para as equipes. Então, eliminar essa necessidade já é um ganho operacional, assim, gigantesco. E como ele faz isso? Qual é a mágica? Bom, tecnicamente falando, o sistema combina um scanner a laser de alta precisão com 8 câmeras, 8, que capturam imagens 360 graus panorâmicas. Tudo isso vai montado num veículo que anda na velocidade normal da via junto com os outros carros. E a informação que realmente impressiona é a densidade dos dados. Ele gera um ponto de dado com localização geográfica e tudo a cada 5 centímetros. 5 centímetros, caramba. É quase um raio-x da estrada, então. Mas assim, na prática, o que isso quer dizer? Além, claro, de não parar o trânsito, a quantidade de informação deve ser absurda. Exatamente. Pensa só na quantidade de detalhe que dá para pegar. Não é só o eixo da pista, não. É tudo ali na faixa de domínio, acostamento, a sinalização, seja placa ou pintura, a drenagem, até a vegetação perto da pista. Tudo isso mapeado em 3 dimensões e com uma precisão muito alta. Isso cria o que a gente chama de gêmeo digital da rodovia, uma cópia virtual dela. Antes, para ter esse nível de detalhe, precisava passar várias vezes, usar equipamentos diferentes, gastar um tempão em campo e depois mais tempo ainda no escritório para juntar tudo. Entendi, faz todo sentido. Então os benefícios vão além de não parar o tráfego. A agilidade é outro ponto forte, pelo visto. O material que a gente leu menciona que reduz bastante o tempo de coleta e de processamento desses dados topográficos. Menos edição em campo, essas coisas? Correto. A coleta é mais rápida porque, como eu disse, é feita na velocidade da via. E o processamento, embora seja muito dado para processar, ele é otimizado, né? Tem softwares específicos que juntam as imagens e essa nuvem de pontos do laser. Isso acelera muito para se ter um modelo digital preciso do terreno e do que já existe lá. E olha, menos tempo em campo também significa menos risco para as equipes, né? Ficar exposto ali na beira da estrada não é o ideal. É verdade, bem colocado. Então temos fluxo contínuo, agilidade na coleta e no processamento e essa precisão absurda de 5 centímetros. O último benefício que o material cita é a eficiência geral, otimizando tudo, desde o planejamento até a gestão. Como que essa precisão toda, essa agilidade, se transforma nessa eficiência maior? Olha, se a gente conecta os pontos, a eficiência aparece em várias partes do processo. Com um levantamento tão detalhado e preciso logo de cara, lá no começo, a fase de planejar e projetar fica muito mais assertiva, sabe? Os engenheiros conseguem trabalhar com uma representação muito fiel da realidade. Isso ajuda a identificar problemas antes, a otimizar o traçado da estrada, calcular volumes de terra, de material, com muito mais exatidão. E isso, por sua vez,
minimiza aquelas surpresas chatas durante a obra, sabe? Que sempre causam atraso e aumento de custo. Um projeto que começa com dados precisos tende a ser mais econômico e mais rápido de construir. E pensando mais para frente, a longo prazo, essa base de dados detalhada serve para gerenciar a manutenção da rodovia de forma mais eficiente também. Ou seja, a precisão lá do começo impacta todo o ciclo de vida da estrada. Essa ideia de ciclo de vida otimizado me leva direto para o segundo pilar que você mencionou lá no início. A implementação do BIM, a tal da modelagem da informação da construção. E parece que Sergipe deu um passo bem formal nisso, né? Com um decreto estadual, o 36 de 2023, que tornou obrigatório usar o BIM nas contratações de obras e serviços de engenharia do Estado. Sim, sim. Essa formalização por decreto mostra uma intenção clara de incorporar o BIM de forma sistêmica, em tudo. O BIM, tentando simplificar, é uma metodologia de trabalho. É colaborativa, baseada em modelos digitais 3D, que são inteligentes, que carregam informação. Não é só um software, é mais um processo que integra dados de várias áreas de engenharia, arquitetura ao longo de todo o projeto. E como ele conversa com aqueles dados super precisos do Leica Pegasus? Onde que o BIM entra aí nesse fluxo? Essa é a conexão-chave. Os dados do mapeamento inicial, aquela nuvem de pontos super precisa, as imagens do Leica Pegasus, eles formam a base perfeita para criar o modelo BIM inicial. Esse modelo representa como a rodovia está agora, o as-is, como a gente chama. Aí, em cima dessa base real e detalhada, os projetistas desenvolvem o modelo BIM do projeto proposto, o to be, como vai ficar. E o BIM continua sendo usado nas etapas seguintes. Primeiro, planejamento e concepção. Usar o modelo para estudar viabilidade, testar alternativas. Segundo, desenvolvimento e documentação. O modelo 3D gera sozinho os desenhos 2D, lista de material, especificações, tudo de forma integrada, consistente. E terceiro, lá na construção, na execução mesmo. O modelo ajuda a planejar as fases da obra, a detectar conflitos. Tipo uma tubulação batendo numa viga, antes de acontecer lá no canteiro. E também para acompanhar o andamento. E tinha uma quarta etapa que você tinha comentado antes, né? Operação e manutenção. Exato, essa mesmo. Depois que a obra acaba, o modelo BIM finalizado, o as-built, que é como foi construído de fato, ele vira um banco de dados super rico para a equipe que vai operar e manter a rodovia. Ele tem informação sobre tudo. Os componentes da estrada, características, materiais usados, quem forneceu, quando foi instalado. Isso facilita muito planejar a inspeção, manutenção preventiva, qualquer intervenção futura. O modelo BIM continua vivo junto com a estrada. E isso, assim, levanta uma questão importante, né? Sobre como essa combinação de mapeamento de alta precisão com a gestão via BIM pode realmente transformar o jeito de administrar a infraestrutura rodoviária. A gente sai de uma gestão baseada em um monte de papel, documento separado que pode estar desatualizado, para uma gestão que usa um modelo digital integrado, dinâmico, é outra história. E essa transformação toda já tem destino certo, né? Já está sendo usada em projetos concretos. Tem até uma citação do diretor-presidente do DERSE, o Anderson das Neves. Ele define uma meta bem ambiciosa, olha só. Até o final do ano, entregaremos projetos de mais de 200 quilômetros de pavimentação, garantindo a segurança para os nossos condutores. Isso mostra um foco bem claro em resultado e principalmente em segurança. Nossa, projetar mais de 200 quilômetros de pavimentação no ano é bastante coisa, realmente. E isso sugere que eles confiam na capacidade que essas novas ferramentas dão, né? Porque projetar pavimentação não é só escolher o asfalto. Tem que analisar a base que está lá embaixo, a drenagem, a geometria da pista. Tudo isso que os dados do Pegasus e a modelagem BIM ajudam a otimizar. E além dessa meta geral de pavimentar 200 quilômetros, o material também fala de projetos específicos onde a tecnologia vai ser fundamental. Por exemplo, a duplicação da rodovia CE-100. É um corredor importante lá, né? E vão usar o mapeamento com o Leica Pegasus. Imagino que poder mapear sem parar o trânsito seja especialmente útil numa obra de duplicação que, por si só, já mexe bastante com o tráfego, né? Precisamente.
Numa duplicação, você precisa entender com exatidão como é a pista que já existe, as áreas do lado, se tem alguma coisa ali que pode atrapalhar. Isso é fundamental para projetar a pista nova e tentar minimizar o impacto no tráfego atual. Fazer isso rápido e sem precisar bloquear mais ainda a estrada é um ganho enorme para um projeto complexo e visível como esse. Outro projeto que eles citam é a construção de uma nova ponte lá na Barra dos Coqueiros. O objetivo é melhorar a mobilidade na região metropolitana de Aracaju. Ponte é sempre uma estrutura complexa. Como que o BIM especialmente ajuda aí? Em pontes, o BIM é extremamente valioso. Ele permite modelar toda aquela estrutura complexa em 3D, juntando o projeto estrutural com o desenho geométrico da via, as fundações, os acessos. A tal da detecção de conflitos que eu falei é vital aqui. Garantir que a armadura de ferro não vai bater uma na outra, que os vãos da ponte vão encaixar direitinho nos apoios, que as instalações previstas cabem onde deveriam. Além disso, o modelo BIM facilita planejar a construção, que em ponte costuma ser feita em etapas, bem complexa. Dá até para usar um modelo para simular essas etapas construtivas. A gestão da informação toda integrada faz uma diferença enorme. Fica bem claro que a tecnologia não é só por ser moderna, né? É uma ferramenta para conseguir fazer projetos grandes e ambiciosos com mais qualidade, mais segurança, mais controle. E falando em segurança, um ponto que me chamou muito a atenção foi a aplicação específica desse Leica Pegasus para detectar um problema que é bem perigoso. Aqueles degraus entre a pista e o acostamento. Sim, esse é um exemplo muito concreto de como a precisão faz diferença na prática. Esses degraus que muitas vezes aparecem depois de uma obra de recapeamento que só cobre a pista onde os carros rodam, eles criam um desnível bem abrupto. Se um carro sai da pista, mesmo que só um pouquinho, esse degrau pode desestabilizar o veículo, fazer o motorista perder o controle. É um risco de acidente grave, especialmente para quem anda de moto. Tem uma citação do diretor técnico do Darcy, o Igor Albuquerque, sobre isso. Ele diz: com o Leica Pegasus 2 Ultimate, o Darcy consegue gerar dados a cada 5 centímetros com alta precisão, aumentando significativamente a assertividade na detecção desses degraus. Qual era a dificuldade antes? Como que isso muda o cenário? Antes, identificar esses degraus de forma sistemática ao longo de centenas de quilômetros era um desafio. Dependia muito de inspeção visual, né? Que pode ser meio subjetiva, demorada e menos precisa, principalmente para degraus menores, mas que ainda são perigosos. Ou talvez usassem medições em pontos específicos, mas aí você não tem a visão do todo, contínua. Era um processo mais reativo, sabe? Muitas vezes o problema só ganhava atenção depois que acontecia algum acidente. Entendi. Agora, com essa radiografia da rodovia, com dados a cada 5 centímetros, esses desníveis são mapeados automaticamente, com precisão milimétrica, ao longo de toda a estrada. O sistema pode até ser configurado para já identificar e marcar os pontos onde o desnível entre a pista e o acostamento passa de um limite de segurança que eles definem. Então, a tecnologia permite sair de uma identificação que era pontual, talvez tardia, para um mapeamento contínuo e preventivo desses pontos de risco. É isso? Exatamente isso. E isso permite ao DERSI planejar as correções de forma muito mais direcionada, muito mais eficiente. Em vez de esperar um acidente ou ter que fazer um recapeamento geral caro, eles podem atuar especificamente nos trechos onde o mapeamento mostrou o risco. É a tecnologia sendo usada diretamente para prevenir acidentes, para salvar vidas mesmo, com base em dados objetivos, concretos. É impressionante como a precisão se traduz em segurança na prática. Bom, então, tentando dar uma resumida na nossa conversa aqui. Sergipe está fazendo uma modernização importante na infraestrutura rodoviária e ela está baseada em 2 tecnologias principais. Esse mapeamento móvel super preciso com o Leica Pegasus e a metodologia de gestão integrada, o BIM. Correto. O mapeamento dá os dados detalhados, rápidos, sem atrapalhar o trânsito, criando a base para projetar e gerenciar. E o BIM
organiza essa informação e todo o processo de construção e manutenção de um jeito colaborativo e inteligente. E os objetivos por trás disso parecem bem claros. Aumentar a eficiência dos projetos, tentar reduzir custo e prazo, melhorar a qualidade das obras e, o que é fundamental, elevar o nível de segurança nas rodovias para todo mundo que usa. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Para mim, parece uma mudança de paradigma mesmo. Sair da engenharia rodoviária mais tradicional para uma abordagem digital, sabe? Baseada em dados precisos, gestão integrada, com foco na prevenção e em otimizar todo o ciclo de vida da infraestrutura. Perfeita colocação. A mensagem que fica das informações que a gente analisou é essa: um compromisso com a inovação, mas não a inovação pela inovação, e sim como um meio para entregar resultados melhores para a sociedade. Não é só sobre ter a última tecnologia, mas sobre integrar elas de forma estratégica para resolver desafios reais, como a segurança nas estradas e o uso eficiente do dinheiro público. Essa combinação de capturar muito dado preciso com uma plataforma de gestão inteligente como o BIM, ela aponta para um modelo de administração de infraestrutura bem mais proativo, mais eficaz. É um exemplo interessante de como essa transformação digital pode impactar diretamente um setor tão vital como o de transportes. Uma análise realmente muito esclarecedora sobre esse esforço de modernização lá em Sergipe. A gente agradece a todo mundo que acompanhou essa exploração detalhada com a gente. E forçamos que as informações que a gente discutiu aqui foram baseadas em material sobre a inovação tecnológica em projetos rodoviários divulgado pelo governo de Sergipe. E para encerrar, eu queria deixar uma provocação, uma reflexão. Com essa capacidade de criar gêmeos digitais das rodovias com tanto detalhe, com tanta precisão, que outras aplicações futuras poderiam surgir disso? Talvez coisas que a gente nem imagina agora, fora do uso imediato na engenharia rodoviária. Pense nas possibilidades que um mapa tão detalhado do nosso ambiente construído pode oferecer. Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia de todos. Até a próxima!